igual aquele soldado que disse, né, que eu fui pego de surpresa, mas não fui pego despreparado, né? O crente tem que ser assim. Ele pode ser pego de surpresa, mas não despreparado, né? Então, hoje, meus irmãos, a gente vai falar a respeito da Epístola Universal de Judas, né? Vamos falar a respeito de Judas. E essa epístola é muito, de certa forma, esquecida, né? Desprezada, podemos dizer assim, mas que tem uma relevância bastante importante para a nossa vida. E a gente vai falar algumas coisas sobre essa epístola, né? Qual é o objetivo dela, qual é a intenção do autor ao escrever essa epístola, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor Diogo, né, que nos concedeu essa oportunidade, e que Deus possa continuar abençoando a cada irmão que tem feito o Ceifa, né? O Ceifa é feito pelos irmãos que dele participam, né? Então, é sempre bom estar aprendendo a respeito da palavra de Deus, né? Tudo que na obra de Deus necessita de dinheiro, no questão de capacitação, não é gasto, né? É investimento. Então, é necessário que o obreiro, né? E quando eu digo obreiro, não me refiro somente ao cargo eclesiástico, né? Eu me refiro àquele que faz a obra, né? A irmã que faz a obra, o irmão que faz a obra, enfim, aquele que prega, que canta, que evangeliza, aquele que está ativo na obra de Deus. Então, o obreiro, de uma forma geral, ele tem que estar atualizado, né? E a melhor forma de estar atualizado não é no jornal, não é nos sites, não é no YouTube, né? A gente tem que estar atualizado na Bíblia, né? Um pregador famoso disse que ler a Bíblia é ler o jornal de amanhã, né? Então, a gente percebe que a Bíblia já fala de coisas que estão acontecendo hoje e que ainda vão acontecer, né? Então, a Bíblia tem essa forma de ser, né, de estar sempre à frente do tempo em que ela está. Vamos iniciar, meus irmãos, falando a respeito aqui da Epístola de Judas. Antes eu quero fazer só uma oração, a gente iniciar em nome de Jesus. Vamos orar, pedir a Deus misericórdia, né, e direção divina. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta oportunidade, que o Senhor possa nos conceder, Senhor amado, uma aula abençoada. Nos dirija, nos guia, que o Senhor possa, meu Pai, dissipar as trevas da nossa ignorância a cada dia. Que nós possamos buscar, meu Pai, conhecimento, meu Pai, do Senhor. Continua nos dirigindo, nos guiando, abençoa toda a coordenação deste curso, os alunos. Assim nós te pedimos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Epístola de Judas, né? Como tema dessa epístola, a gente tem, segundo o que está lá na apostila, né? Vai dizer que todo cristão deve guardar, batalhar e lutar pela fé no meio da apostasia, né? Então, a epístola de Judas, meus irmãos, nada mais é do que uma ferramenta, né? Uma arma para nos estimular a defender a nossa fé, né? A nos afastar da apostasia, a identificar a apostasia, a nos afastar dela e a, de certa forma, sabermos remediar essa situação. Então, como tema principal é isso, né? O cristão ele deve guardar, batalhar e lutar pela fé, pela sua crença, pelo aquilo que ele acredita, pelo aquilo que a palavra de Deus o manda, né? No meio dessa apostasia. Então, a gente hoje está vivendo um tempo muito difícil, né? Um momento, de certa forma, em que a apostasia é muito marcante. E eu quero agora definir para os irmãos o que significa essa palavra apostasia. Apostasia, ela no seu sentido original, ela quer o apóstata quer dizer assim, estar longe, né? Na linguagem original é estar longe. Logo, um apóstata ou apostasia é alguém que renuncia a uma crença, né? Apostasia aqui é no âmbito da fé.
Então, é alguém que renuncia a uma crença ou alguém que abandona a fé. Então, sempre que você ouvir, apostasia é um apóstata. O que é um apóstata? É alguém que se afastou da fé. É alguém que renunciou a uma crença, é alguém que abandonou a fé genuína. Né? Isso é apostasia. E o que nós vemos hoje é exatamente isso. Né? A apostasia, ela sempre existiu. Isso é um fato. A apostasia sempre existiu. Mas o que a Bíblia nos reflete hoje, né? O que ela nos mostra? A intensidade em que essa apostasia está sendo encontrada hoje, né? A gente percebe que muitos estão caminhando por esse lado da apostasia, que é abandonando a sua crença, abandonando a sua fé, deixando de lado aquilo que ele aprendeu, deixando de lado aquilo que a palavra de Deus ensina e buscando outros mecanismos, né? Vai atrás de profecia, atrás de amuletos, atrás de doutores, como o apóstolo Paulo vai falar a Timóteo, né? Sábios, mestres, gente que aparenta ter um conhecimento assim alienígena, né? A respeito das escrituras, enfim, de qualquer coisa. Hoje a gente tem a presença dos coachings, né? Enfim, então uma série de fatores que hoje está contribuindo para o aumento da apostasia. Né? Então, a apostasia é isso, a apostasia é a renúncia de uma crença, é o abandono da fé, né? É quando alguém se afasta de algo, isso é ser apóstata. E Judas escreve essa carta exatamente para incentivar os seus leitores, né, a lutarem pela sua fé, a batalharem pelaquilo que eles acreditam. Judas aqui, segundo aqui a história nos conta, né? Ele aqui é Judas, irmão de Jesus, certo? Irmão de Jesus. Tanto é que ele se apresenta como Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, né? Que a gente subentende como irmão de Jesus. Vai aqui haver várias linhas de pensamento, muitas ramificações a respeito de quem seria esse Judas, enfim. Mas a mais aceitável é que seja, de fato, Judas, o irmão de Jesus, certo? Aqui a gente percebe que ele faz uma breve saudação e imediatamente ele já começa falando qual é a intenção da sua carta. E eu gostaria muito que os irmãos tivessem com a Bíblia próxima, né, para que pudesse consultar. A Epístola de Judas, ela é curta, irmão, ela tem 25 versículos, então ela é extremamente curta, dá para a gente fazer um acompanhamento aqui muito tranquilo, muito leve. Eu não quero ser extenso, até porque também já estou bastante cansado, hoje foi um dia bem intenso, né? Minha esposa também está grávida, eu tenho que estar dando suporte aqui a ela. E hoje foi um dia bastante cansado, eu também não quero cansar os irmãos, né? Quero que os irmãos participem e tudo, a gente tem uma aula proveitosa, mas a gente não precisa se estender muito, né? Até porque não é pelo muito falar que a gente vai ser ouvido, né? Então, a gente retém exatamente aquilo que é mais principal, né, na aula de hoje. Então, eu gostaria muito que os irmãos tivessem com a Bíblia próxima para a gente ir vendo alguns versículos da Epístola de Judas. Uma primeira consideração que a gente tem que fazer aqui, antes de eu entrar aqui em cada um dos versículos, é que há uma semelhança muito grande entre a segunda carta de Pedro e essa Epístola de Judas, né? Há uma semelhança muito grande no teor da mensagem, no objetivo da mensagem. Só que Pedro, ele usa uma linguagem mais, digamos assim, Pedro e Judas vão falar a mesma coisa. Só que Pedro vai falar de uma forma mais flexível, sabe? Ele vai ser mais cuidadoso na sua linguagem. Judas não. Judas, ele já rasga o verbo. Você vai ver aqui ele falando sobre os apóstolos, sobre aqueles que abandonam a fé, sobre aqueles que são murmuradores, enfim. Você vai ver ele aqui ele falando escancaradamente a respeito da apostasia. Pedro fala também da apostasia, mas de uma forma mais leve, né? E de certa forma, Pedro ele fala como se a apostasia fosse algo futuro. Judas já fala como se fosse algo presente, algo que está acontecendo. Então, há essas certas semelhanças entre essas duas epístolas, mas com, digamos assim, teores diferentes, né? Um é mais brando nas suas palavras, Judas já é mais rasgado, né? E o tempo verbal usado na segunda epístola de Pedro é no futuro,
né? Como se algo fosse acontecer, como se ele estivesse alertando para quando fosse acontecer. Judas já fala como se realmente já chegou esse tempo da apostasia, do afastamento genuíno da fé. A partir do versículo 3, a gente já vai ver aqui, o escritor vai dizer assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Né? Então, qual é o objetivo dessa carta? É exortar a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Né? Ou seja, o crente, irmão, ele precisa ter convicção da sua fé, ele precisa ter certeza daquilo que ele acredita. Né? Ele precisa ter convicção das suas crenças. Né? Precisa ter convicção das suas crenças. Então, é necessário, irmão, que a gente tenha bases sólidas a respeito das nossas crenças. Né? Eu não posso ter a síndrome de papagaio, né? Repetir algo só porque eu ouvi alguém dizer, né? Jargões de pregador, histórias que a gente ouve. Não, a gente tem que ter bases sólidas a respeito da nossa fé. Né? Bases firmes a respeito da nossa fé. O que a gente vê hoje é muitos irmãos sendo ludibriados por linhas de pensamento, por histórias, por coisas, vão buscar informações dentro da Bíblia que são, de certa forma, assim, irrelevantes, né? Que não acrescentam em nada. Né? Vão querer, sabe, criar invencionices dentro da palavra de Deus como uma forma de justificar alguma coisa, enfim. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter bases sólidas para responder aquele que questionar a respeito da razão da nossa fé, como ensinou o apóstolo Pedro. Né? Então, é necessário que a gente participe de escola bíblica dominical. Né? Inclusive, uma escola, irmão, que nenhuma faculdade consegue ter o alcance que a escola bíblica consegue. Né? Então, é abrangente demais a escola bíblica dominical. Então, o obreiro, né? Volto a repetir, o obreiro não somente no cargo eclesiástico, mas aquele que faz a obra. O obreiro em si, de uma forma geral, ele tem que participar da escola bíblica dominical. Ele tem que ter a sua revista, ele tem que levar a sua Bíblia, ele tem que conferir, ele tem que estudar, né? Ele tem que buscar conhecimento. Ele não pode se prender, vou para o culto, vou enviar a mensagem, aqueles 30, 40, uma hora de sermão, e ali tá bom, já estou aprendendo. Não, ele tem que ir para a escola bíblica, ele tem que ler a palavra, ele tem que examinar, né? Ele tem que participar de culto de doutrina, né? Para ele entender quais são a linha de pensamento da igreja que ele congrega, né? Por exemplo, a gente hoje eu sou coordenador aqui da escola bíblica, aqui do campo de Frecheirinha, e numa determinada aula a gente estava falando sobre apologética cristã. Inclusive, abordou até um pouco desse assunto aqui, falando a respeito das crenças da Assembleia de Deus. E eu recomendo aos irmãos, terminou essa aula, você vai lá no Google, bota lá no Google, Credos da Conamad, certo? Que é os credos do nosso ministério, Assembleia de Deus Ministério de Madureira. Você vai botar lá na internet, Credos da Conamad. E você vai ver quais são os credos, né? Que são 15. Qual o que é que o nosso ministério acredita. Ou seja, nós acreditamos no batismo pelo Espírito Santo, nós acreditamos na ressurreição dos mortos, nós acreditamos na pessoa da Trindade, né? No que é que nós acreditamos? Então é necessário a gente buscar ter essas bases sólidas. E isso, irmão, não é para pregador, não é só para pastor, não é para teólogo, isso é para todo crente que quer conhecer mais a respeito de Deus. Né? Então, estou dando uma dica aos irmãos, anota aí no caderno. Credos da Conamad. Aí depois os irmãos pesquisam, vocês vão ver lá, são 15 créditos, se eu não me engano, que vão lá explicar, e tem as referências, tá? Qualquer coisa, para facilitar a vida dos irmãos, eu tenho aqui um arquivo, eu posso mandar no grupo, né? Ou eu mando para o pastor Diogo, peço para ele enviar aí para os irmãos, não sei se tem algum outro grupo, ele envia para os irmãos, é muito bom os irmãos minuciosamente examinarem. Então Judas vai falar sobre isso, né? A batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, ou seja, eu lutar pelaquilo que eu acredito, a lutar pela minha fé, né? Lutar pelaquilo que Deus entregou na minha mão. Uma outra coisa que ele vai falar aqui, já vou entrar na parte da apostasia,
mas ele vai usar aqui três ilustrações. No versículo de número 5, versículo de número 6, versículo de número 7. São três ilustrações que Judas ele vai usar para falar a respeito daqueles que se apostataram. O primeiro exemplo no versículo 5, ele diz assim: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Pronto. O primeiro exemplo que ele usa aqui é do povo que saiu do Egito, né? E aqueles que não creram foram destruídos no próprio deserto. Então, aqueles que, de certa forma, não batalharam pela sua fé, aqueles que, de certa forma, renunciaram à sua crença, abandonaram a sua fé, que murmuraram, que reclamaram, que fizeram coisas que desagradaram a Deus, esses morreram no deserto, né? Então, ele usa esse exemplo. O segundo, versículo 6. E os anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Aqui são daqueles anjos, né, que entraram em aliança com Satanás no momento da sua rebelião e sofreram a condenação juntamente com ele. Ou seja, também ele usando essa figura de linguagem aqui para falar a respeito dessa apostasia. E a terceira é no versículo de número 7, onde ele vai dizer: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, aqui, o primeiro exemplo que ele usa é do povo no deserto, né? Que aqueles que não creram morreram. O segundo é daqueles que fizeram aliança com Satanás no momento da rebelião. E o terceiro é a questão de Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que estavam ali vivendo a promiscuidade e que acabaram sofrendo a condenação, né? Então, ele vai fazer esse alerta a respeito disso. A gente tem que ter cuidado. E aí ele continua falando a respeito dessa questão da apostasia, e no versículo número 9 ele vai fazer uma revelação que a gente não vê em nenhum outro texto, quando ele vai dizer assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Aí no versículo 11, aliás, versículo 10, ele completa assim: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Né? Então, o que a gente vê aqui? Ele está usando aqui a linguagem, a ideia de que quando Moisés morreu, né, que houve aquela guerra ali entre Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés, o arcanjo Miguel não ousou liberar nenhuma palavra de maldição contra Satanás. Ele disse: o Senhor te repreenda. Aí Judas usa esse texto para dizer o seguinte, ó: e estes, porém, ou seja, estes que se apostataram, estes que se afastam da fé, estes que abandonam a fé genuína, eles dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Então, olha o termo que Judas usa para quem se apostata da fé, para quem se afasta da fé e para quem leva os outros a fazer isso também. Animal irracional. Né? Animal irracional. Veja o termo que ele usa para descrever uma pessoa que se afasta da fé genuína e que leva outros a fazer isso também. É um animal irracional. Né? Então, veja que Judas aqui ele fala muito mais rasgado. Ele não está preocupado em agradar, em usar palavras bonitas, em maneirar, não. Ele está preocupado aqui em que o leitor entenda do que ele está falando de uma forma bem direta. Né? E ele vai dizer isso. Olha, que eles são como animais irracionais que se corrompem. Então, você perceba que Judas está alertando a respeito da apostasia já no tempo dele. Né? Que isso já estava presente. E ele os considera como animais irracionais. Né? E a gente percebe, irmão, hoje, principalmente com o advento aí das redes sociais, né, esses midiáticos que tem por aí, que tanta da presepada que a gente se assusta. Todo dia tem uma novidade. Né? E tanto se afastam da fé genuína, como também eles, de certa forma, levam outros pelo mesmo caminho. Né? Por isso que o crente ele tem que ter
firmeza espiritual, ele tem que ter estabilidade, ele tem que ter maturidade espiritual para, como disse Paulo, não ser levado por todo o vento de doutrina, né? Não ser carregado por qualquer coisa. O crente tem que ter estrutura, tem que ter firmeza, tem que ter maturidade, né, na sua vida cristã. Amém aqui? Até que os irmãos estão entendendo? Se quiser falar alguma coisa, fazer algum comentário, fica à vontade. Meu Deus, sumiu todo mundo. Vamos lá. Continuando aqui, a partir do versículo 11, no versículo 11 em diante, o escritor, né, Judas aqui, ele vai falar a respeito da colheita do pecado, ou seja, o resultado que as pessoas que se afastam da fé genuína vão ter, né? E ele ainda diz assim, ó, versículo 11: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Olha os três personagens que ele usa, Caim, Balaão e Coré, né? A gente sabe a história dos três, não adianta eu entrar aqui em detalhes, mas são homens que se deixaram levar exatamente pela apostasia. A apostasia, apesar de ser um termo recente, já era presente nos tempos antigos, que é se afastar da genuína fé, daquilo que se acredita, né? E olha o que ele diz no versículo de número 12. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Né? Então, irmão, olha como é que ele vai caracterizar esse tipo de gente. Versículo 13: ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Né? Então, a igreja hoje, irmão, tem que ter muito cuidado com quem ela deixa subir no púlpito, né, para pregar, com tudo que abrange uma questão da igreja. A igreja tem que estar atenta, a igreja tem que ter discernimento, né? O crente em si, ele tem que ter discernimento espiritual, para ele não estar se alimentando de qualquer coisa. Tome muito cuidado, ó. A internet é muito boa, né? O YouTube, as redes sociais, hoje a gente consegue estudar, né, a palavra de Deus de uma forma mais ampla, mas você tem que ter muito cuidado com aquilo que você anda se alimentando. E não é alimento físico. Estou falando daquilo que você anda assistindo, daquilo que você anda vendo, né? Tome muito cuidado, porque às vezes você vai ser influenciado por uma corrente teológica que não faz parte da sua. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, é melhor a gente começar pelo arroz com feijão, né? Então, a Bíblia, irmão, sempre será o melhor remédio, sempre será o melhor livro a ser estudado, né? Sempre, sempre será o melhor livro a ser estudado, é a palavra de Deus. Às vezes a gente quer pular para o grego, para o aramaico, para o hebraico, né? Quer aprender as teofanias de Jesus, quer aprender a escatologia, né? Em ordem cronológica, enfim, mas vamos para o básico, vamos para o arroz com feijão, né? E é isso que vai dar as estruturas necessárias, né? E à medida que a gente vai tendo uma base necessária, a gente vai galgando novos conhecimentos. Por exemplo, aqui nós estamos falando de um curso básico em teologia, né? Então, obviamente, depois do curso básico, nós vamos ter o médio, tem o avançado, tem bacharel, mas é muito mais... Eu posso fazer um bacharel assim de cara? Posso, mas se eu já tiver um curso básico, é muito melhor, porque eu vou ter uma base, né, para me chegar lá. Então, é necessário a gente ter cuidado com essas nossas ações. E essa característica aqui que Judas fala a respeito dessas pessoas que se afastam da fé, né? Dessas pessoas que se afastam do genuíno evangelho. E eu quero frisar aqui o versículo número 16, para mim comentar aqui com os irmãos. Se os irmãos puderem olhar na Bíblia.
no versículo 16 vai dizer assim, ó, estes, né, os apóstolos, são murmuradores. Primeira coisa, murmurador. Né? Hoje o que a gente vê muito na igreja? Murmurador. Né? É quem reclama de tudo, reclama do pastor, reclama do dirigente, reclama do louvor, né? Reclama de tudo que você imagina, reclama da cadeira, ele reclama de tudo, ele enxerga erro em tudo, menos nele. Né? Então, ele é murmurador. Tome muito cuidado para você não se acompanhar com murmurador, porque tem uma grande chance de você se tornar como ele. Né? Você também, às vezes, nem é murmurador, mas por você andar com ele, você acaba se tornando um. Então, olha como é que a gente vai identificando os apóstolos, murmuradores. Né? Alguém que reclama de tudo, reclama da obra, reclama de tudo. Tudo para ele é um problema, tudo para ele é uma tempestade em um copo d'água, tudo para ele é maldizença, tudo para ele é um problema. Então, e é isso que muitas vezes a gente vê, né? Acontecendo. Pessoas que reclamam de tudo, que estão infelizes toda hora, que tudo é um problema, que tudo é difícil, que tudo é sacrifício, que tudo é pecado, enfim. Então, o Judas, né, já alertava a respeito disso, que eles eram esses tipos de pessoas apóstatas, são murmuradores. E ele diz assim, queixosos da sua sorte, né? Que se queixam, né? Que, sabe, é ele que faz tudo, é ele que resolve tudo. Se ele sair, a obra para, né? Se ele não fizer, não tem quem faça. Então ele vai, sabe, daquele jeito. E ele continua assim, andando segundo as suas concupiscências. Ou seja, eu não ando segundo a palavra, não é segundo a Bíblia, não é segundo a orientação do meu pastor, não. Eu ando, quem manda em mim sou eu. Inclusive, a gente teve uma aula aqui, muito interessante, se eu não me engano, foi o irmão Expedito, né? Os irmãos que tiveram nessa aula podem me corrigir, mas eu acho que foi ele. Que ele falou a respeito de umas facções que estavam tendo lá na igreja de Corinto, né? E eu achei muito interessante quando ele disse lá, falando das facções, que tinha a igreja lá, uns que diziam, não, eu sou de Pedro, outro eu sou de Apolo, né? Eu sou de Paulo. Aí um dizia assim, eu sou de Cristo, né? E ele disse um negócio interessante, ele disse a facção mais perigosa é a de Cristo, lá da igreja. Por quê? Porque é aqueles que diziam que não precisam de homem nenhum, né? Então, realmente faz sentido. A facção mais perigosa é essa. Né? O grupo mais perigoso é este, que diz que não precisa de pastor, não precisa de homem, não precisa de ninguém para dirigir, de ajuda, não. Ele segue a vida dele de acordo com as suas próprias concupiscências, com os seus próprios pensamentos, com as suas próprias vontades. Né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? A famosa frase que a gente vê muitos dizendo por aí, eu não obedeço a homens, eu só obedeço a Deus. Né? Aí, meu irmão, é complicado. A gente vê na palavra de Deus que não é bem assim. Então, olha como é que ele vai caracterizando. Murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas muito arrogantes. Né? E vou dar uma pausa aqui. Ó. Tomemos muito cuidado com isso. Né? Com arrogância, com orgulho, com o nosso ego. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? O homem tem uma tendência muito grande a se tornar orgulhoso. Né? Eu tiro pela nossa convivência. Olha, muitos de nós aqui, irmão, viviam no mundo. Né? Eu aceitei Jesus com 15 anos de idade. Ninguém sabia de nada da Bíblia, ninguém sabia cantar, ninguém sabia pregar, ninguém tinha conhecimento nenhum. Né? Hoje eu estou aqui na posição de professor dando aula. Veja que privilégio. Né? Há um tempo atrás, irmão, quem era eu? E isso aqui é um privilégio. Né? E aí a gente, muitas vezes, quando vai, né, aí se torna cooperador, diácono, presbítero, aí vai crescendo, e a gente tem que ter cuidado para não permitir que a gente se torne orgulhoso, né, com essas coisas. Né? É por isso que eu sempre, quando vou falar a respeito disso, de ministério, de tudo, recomendo, nunca esqueça de onde você saiu. Né, quem você era e hoje quem você é. Hoje você canta, você prega, né? Hoje você é um professor de escola bíblica dominical, hoje você tem curso, né? Tem uma formação teológica, enfim, hoje você tem um nome, tem uma identidade, né? É bem reconhecido diante da igreja, mas outrora não era assim. Então, tomemos muito cuidado com a arrogância, né? De responder os outros
agressivamente, né, de querer saber mais do que os outros, de desdenhar, né, da situação alheia. Tomemos muito cuidado com isso, né? A arrogância, irmão, é um caminho curto para um buraco grande, né? Então, tome muito cuidado com isso. Todo esse espírito de orgulho, de arrogância, também é um caminho para a apostasia, né? Quando o homem se torna muito arrogante, muito cheio, né? Aqui a gente costuma brincar que é cururu salgado, né? Pode prestar atenção, se você jogar sal no cururu, ele fica todo inchado, né? Então, tenhamos cuidado, irmão, com a arrogância, como o Judas já alerta aqui, são arrogantes. E um detalhe, que ele encerra o versículo 16 dizendo assim, admirando as pessoas por causa do interesse. Né? Não sei se os irmãos já presenciaram alguma coisa assim dentro da igreja, mas tem muitos irmãos que a única razão pela qual eles tratam bem os outros, eles são educados, enfim, é com algum tipo de interesse. Então, irmão, tenhamos cuidado, né, com esse tipo de gente que só tem interesse nas coisas de Deus, interesse na igreja, interesse na posição eclesiástica, interesse nas regalias, interesse no nome, no título, enfim. Tenhamos cuidado com isso, né? Como ele fala aqui, admirando as pessoas por causa do interesse. Ou seja, aquela pessoa tem algo que pode ser útil para mim. Então, vou me aproximar dela, eu vou andar com ela, eu vou elogiá-la, eu vou paparicá-la, para que ela possa satisfazer aquilo que eu preciso. E no dia que ela não servir mais para mim, eu descarto e pronto. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Dessa questão de admirar as pessoas por causa do interesse, essa proximidade interesseira. Né? E isso não é de hoje. No tempo de Jesus, muita gente se aproximava dele com interesse, né? Com alguma intenção, com alguma pretensão de conseguir alguma coisa, de buscar alguma coisa. Então, Judas alerta a gente a ter cuidado, né? Com isso. Estou, Diogo. Ajude aí que eu vou voar. Interessante, né, professor? Tinha 2 filhos do Trovão, né? Que a mãe chegou, coloca o meu filho um à tua direita e um à tua esquerda. Né? Então sempre havia, né, pessoas, até os próprios discípulos essa visão, né? E Jesus foi começando a educar aqueles discípulos, a mudar aqueles pensamentos deles, né? É isso que eu percebo, pegando aqui o gancho, né, do que você está tecendo aí para nós, eu me lembrei, né, de João, né, chamado Bonerges, né, filho do Trovão, né, e Tiago, se não me falha a memória. Então, Isso. são esses dois, né, que a mãe chega com jeito e diz, olha, coloca um filho à tua direita, como tinha no teu reino, e à tua esquerda, né? Posição, né? E Jesus não estava ensinando isso. Né? Ele estava ensinando a questão da humildade, né? Servir, e não para ser servido, né? Obrigado, professor. Fique à vontade. E vem, exatamente isso mesmo. E a gente tem que ter muito cuidado, irmão, com essa prepotência, essa arrogância, né? De querer saber mais do que o outro. Tem que ter muito cuidado com isso. Detalhe, todos nós aqui tem um pouquinho de orgulho dentro, né? Acontece que a gente tem que ter o Espírito Santo de Deus para impedir que esse orgulho saia para fora, né? Então, vamos permitir que Deus mantenha esse orgulho no lugar dele, né? Deixa ele lá quietinho, né? Deixa que a humildade apareça, deixa que fazem igual João Batista, né? Que ele cresça e eu diminua. Ô, glória. Continuando aqui, irmão, eu não vou ler os versículos todos, para a gente não demorar muito, mas o versículo 19 eu quero frisar, que diz assim, ó, ainda falando sobre as pessoas que se apostatam da fé. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o espírito, né? Então, olha, uma característica marcante de alguém que se afasta da fé e ainda quer levar os outros, divisão. Né? E veja que é interessante. Sabe o que significa a palavra divisão? 2 visões. Ou seja, é um enxergando de uma forma e o outro enxergando do outro. É um querendo de um jeito e um querendo do outro. Né? Então, muito cuidado, irmão, com o negócio de divisão. Muito cuidado. Né? Muito cuidado. Porque
a gente percebe que lá da igreja de Corinto já tinha essa questão de grupinhos, né? E olha, é bom a gente ter amizade, é bom a gente ter comunhão. Sempre tem as pessoas que a gente tem mais afinidade, mas muito cuidado para a gente não estar formulando facções dentro da igreja, né? E que possam resultar numa divisão, né? Então, muito cuidado. A pessoa tem que se reunir para falar de Jesus, para falar da obra, para saber como é que está, né? Para ajudar um irmão, enfim. Aí o problema é que muitos se reúnem, aí vão falar mal da doutrina da igreja, vão falar mal do pastor, vão falar mal da irmã, e vai resumindo tanta coisa, aí depois sai conversa, vira uma bola de neve, né? E aí é um problema grande para a igreja. Então, muito cuidado com divisão. Muito cuidado. Nenhuma pessoa que promoveu divisão se deu bem. Eu nunca vi alguém que promoveu divisão, que promoveu intriga, que promoveu a ruptura de amizade, de qualquer coisa que se deu bem na sua vida. Tome muito cuidado, né? Porque as pessoas apóstatas têm essa capacidade de influenciar para que você tenha a mesma linha de pensamento que ela e assim causar uma divisão. Então a gente tem que ter cuidado, irmão, com esse tipo de pensamento, né? De causar divisão. Eu vi até uma frase hoje que dizia assim, ó, falar de um problema para quem não pode resolver é fofoca, né? E tenhamos cuidado, irmão, com essa questão da divisão, né? Inclusive, falando questão da fofoca e da divisão, né, que são as coisas, eu vou abrir um parênteses aqui para falar a respeito disso, que é uma coisa muito frequente, infelizmente, na igreja. Eu até falei na escola bíblica um tempo a respeito do fofoqueiro espiritual. Qual é o fofoqueiro espiritual? É aquele que ele chega assim, chega para o pastor Diogo, diz assim, pastor Diogo, vamos orar pelo irmão, sei lá, vamos orar pelo irmão Antônio. Aí o pastor Diogo, orar pelo irmão Antônio, vamos, mas o que aconteceu assim? Você chega assim do nada? Ah, você não está sabendo, não? Pois vem cá que eu vou lhe contar. Aí vai conta para o irmão alguma coisa que está acontecendo na vida do irmão Antônio, né? E aí começa, né? Ou seja, o pretexto de oração virou caminho de fofoca, né? Então, tome cuidado com o fofoqueiro espiritual que tem, irmão. Tem. Dele aparecer, assim, irmão, vamos orar pelo irmão, vamos orar. Pronto, quer nem saber o que é o problema dele. Vamos orar e acabou essa conversa, né? Então, olha o que esses apóstolos causam. Divisões sensuais e que não tem o Espírito. Não, olha, um crente cheio do Espírito Santo identifica o outro que não tem, né? E nós precisamos ter discernimento espiritual, principalmente nos dias que a gente vive hoje. Discernimento espiritual, para não cair em qualquer história, não cair em qualquer conversa. Tome muito cuidado com isso, né? Com pessoas que querem causar divisões, com pessoas que querem causar problema, com aqueles que querem revolucionar a igreja, que querem modernizar, que querem enfeitar o pavão. Muito cuidado. Judas está nos alertando a termos cuidado com esse tipo de gente. Amém aqui? Glória. Pois, a gente vai já encerrar, mas eu quero aqui falar a respeito de uma parte interessante, ó. Até o versículo de número 19, Judas, com licença da palavra, Judas desceu o pau aqui nos apóstolos, né? Aí, a partir do versículo 20, ele já vai agora fazer uma recomendação para nós não cairmos na apostasia e ainda, de certa forma, sermos um auxílio para aqueles que estão enfraquecendo, estão seguindo por esse caminho. Olha o versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Né? Olha o que ele já começa a aconselhar. Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, isso aqui parece muito com o que Paulo falou, né? Tem cuidado de ti mesmo, né? Falando para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, o crente, irmão, ele tem que ter cuidado de si mesmo. Tenha cuidado com as suas palavras, tenha cuidado com o seu comportamento, tenha cuidado com as suas redes sociais, tenha cuidado com a sua forma de andar, tenha cuidado com o seu jeito de falar, tenha cuidado com quem você anda, tenha cuidado de ti mesmo, né? Isso, irmão, faz parte da vida do cristão. Ter cuidado de você mesmo, né? Cuide da sua saúde também,
Cuide da sua saúde. Hoje a gente está vivendo muito tempo do advento, né, do exercício físico, né? E a gente tem que ter cuidado com os extremos. Mas cuidar da saúde, fazer uma caminhada, ter uma alimentação saudável, isso não é pecado, né? Cuide da sua saúde. Até porque se você morrer cedo, né, por falta de alimentação, não foi nem Deus que queria levar você, foi você que morreu porque comia ruim, né? Então, cuide da sua saúde. Inclusive, tem um pastor escocês que ele dizia um negócio muito interessante. Ele morreu com 29 anos de idade. E no leito da sua morte ele disse assim: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu não cuidei do cavalo e não posso mais levar a mensagem. Ou seja, ele estava falando do seu corpo, né? Ele morreu com 29 anos de idade, né? Ele ainda tinha muita obra para fazer, muita coisa para pregar, muita alma para ganhar, mas por ele não ter cuidado de si mesmo, ele não pôde viver muito tempo. Então, o Judas está nos mostrando aqui para a gente ter cuidado com a nossa vida de oração, com o nosso ministério, com todas as áreas da nossa vida, com a nossa família, né? Tenha cuidado com seus filhos, tenha cuidado com a sua esposa, tenha cuidado com seu marido, tenha cuidado de ti mesmo, né? E cuidar de você mesmo é você cuidar de todas essas áreas da sua vida que envolvam você. Isso tudo vai afetar o seu ministério, positivamente ou negativamente, depende muito de como você cuida, né? Então, e ele diz assim, orando no Espírito Santo, incentivando aqui a oração. Versículo 21, ele diz assim, conservai-vos a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aí aqui que eu quero frisar, o versículo 22. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Ou seja, todo mundo conhece alguém assim, um crente duvidoso, que uma hora ele é, outra hora ele não é, uma hora ele quer ganhar alma na África, outra hora ele não tem nem certeza se ele é salvo, né? Então, o Judas ele aconselha assim, apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, né? Ou seja, toda igreja, irmão, todo lugar, sempre vai ter alguém mais frágil, sempre vai ter alguém com pensamento mais fragilizado, sempre vai ter alguém com incerteza, né? E a gente tem duas opções, ou termina de matar, ou estende a mão para socorrer. A Bíblia nos aconselha a segunda, né? A se apiedar daqueles que estão fracos, né? O apóstolo Paulo recomenda levar as cargas uns dos outros, né? Ele vai falar muitas vezes, aquele que está alegre, cante louvores, né? E para a gente também chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, ou seja, para que haja, irmão, uma preocupação com o próximo, né? Então, talvez na sua igreja e na sua congregação que tem um irmão fraco, sem duvidoso, ao invés de você ficar com raiva dele, entristecido, magoado, enfim, e veja se há uma forma de você contribuir para ele, veja se tem alguma forma de você o ajudar, né? Eu conversando com o irmão, foi ontem, né, na nossa reunião ministerial, conversando com ele, eu disse, irmão, eu descobri por que nós tem que aguentar peso, né? Eu disse, por quê, irmão? Porque nós somos coluna, né? Se você for ver lá no livro de Apocalipse, em uma das igrejas da Ásia, das cartas lá, Jesus vai dizer, ao que vencer, eu lhe farei coluna no templo de meu Deus, né? E quem mexe com construção sabe qual é a função da coluna? Suportar peso, né? Então, irmão, às vezes você se pergunta, rapaz, é tanto serviço que eu tenho, né? É tanta coisa que eu tenho que fazer e fulano não faz nada. É porque, irmão, você é coluna. Você tem que sustentar o peso, porque Deus sabe o tanto que você aguenta. Você é uma coluna na sua família, você é uma coluna no seu ministério, você é uma coluna na sua congregação. É por isso que você é tão requisitado, né? É aquela história, a quem é muito é dado, muito é cobrado. É por isso que quando alguém precisa, vai logo em você. Por quê? Porque enxerga em você uma coluna em que possa se apoiar, né? Então é melhor a gente enxergar assim, né? As pessoas às vezes ficam frustradas, é só eu que faço, enfim, aí aquela murmuração. Não, irmão, entenda, você é uma coluna, você está a serviço do reino, né? Você tem que se apiedar, ter misericórdia daqueles que estão fracos, ajuda, né? Estende a mão, né? Agora, detalhe, o versículo 23 alerta o seguinte, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor,
aborrecendo até a roupa manchada da carne. O que é que o Judas está dizendo aqui para a gente? Ou seja, ajude, mas tome cuidado para você não cair no mesmo erro dele. É isso que Judas está dizendo, né? Ou seja, é você estender a mão, mas tomar muito cuidado para não ser influenciado, para não ser atraído pelaquilo que o fez enfraquecer, certo? Então, estendamos a mão, ajudamos, né? Mas é aquela história. Estenda a mão, ajuda, mas cuidado para não ser influenciado por aquilo que aconteceu, certo? Então, isso é a nossa chamada, né? Chamada que Deus entregou a cada um de nós. É ajudar, é ter misericórdia, é orar, é contribuir, é ser um canal de bênção na vida das pessoas, mas ter cuidado para não ser influenciado pelo mal que as enfraqueceu. É o que o apóstolo Paulo diz: aquele que cuida está em pé, olhe, não caia. Né? Então, eu estou em pé, amém, graças a Deus, vou ajudar um irmão naquilo que for necessário, naquilo que for possível, olhando também por mim, para mim não cair no mesmo erro, na mesma queda, no mesmo buraco. Né? Isso é uma preocupação que a gente tem que ter. E ele diz assim, ó, versículo 24, para a gente encerrar: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Olha que promessa. Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar, né? Olha que maravilha. E apresentar-vos irrepreensíveis. Irmão, essa palavra aqui é tão digamos assim, significativa, tanto é que essa palavra irrepreensível aparece em um dos requisitos do presbítero. Se você vai ver lá nos requisitos para ser um presbítero, um dos primeiros é irrepreensível. Depois desse aqui, irmão, tudo fica moleza. Porque quando o homem chega a ser irrepreensível, tudo que vem depois se torna muito fácil, né? Porque o que significa ser irrepreensível? Aquele que não merece ser repreendido, ou seja, aquele que tem cuidado da sua família, no seu ministério, na sua chamada, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida. Né? E isso é a vontade de Deus para a nossa vida. Obviamente, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos fazer besteira, nós vamos agir com a cabeça quente, nós vamos fazer muita coisa errada. Mas Deus quer que a gente esteja cada vez mais consertando as áreas da nossa vida, procurando melhorar. Melhora um pouquinho na nossa família, melhora um pouquinho no nosso ministério, e assim vai melhorando todo dia. Né? E ele encerra no versículo 25 dizendo: ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Então ele encerra dando glória a Deus, agradecendo a Deus, né? Dizendo ao único Deus. Então, no começo, ele alerta a respeito dos apóstolos, da apostasia, ele faz com que a gente identifique a característica dos apóstolos, dos apóstatas, né, que são murmuradores, causam divisões, são arrogantes, enfim. E agora ele nos incentiva a ajudar aqueles que são fracos e ter cuidado também com a nossa vida. Né? Então, acredito que os irmãos tenham pegado aí alguma coisa, né? Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu deixei de falar aqui, os irmãos gostariam que eu tivesse abordado, os irmãos fiquem à vontade para falar, fazer algum comentário. O pastor Diogo tiver alguma colocação para fazer também, fique à vontade, tá certo? A paz do Senhor para todos. Meus queridos, é maravilhoso quando você ouve a palavra de Deus. A gente fica maravilhado, a forma como o Espírito de Deus nos capacita a entender e a interpretar a sua palavra. É apenas que para somar o que foi falado até agora, que quando eu observo as cartas de Judas, a carta de Judas, né? Eu observo que ele também direciona, né, não só o que foi falado, mas dentro desses dois princípios. E por que batalhar pela fé? Né? Vai do versículo 1 até o versículo 6. E do versículo 17 até o versículo 25, ele também dá uma ideia de como batalhar pela fé. Então, estou aqui apenas só para dizer para vocês a importância da posição que cada servo de Deus tem dentro da casa de Deus.
Eu achei até bonito que o nosso querido professor, ele expressou coluna, né? O que é uma coluna? Sustentar peso, né? Às vezes você olha para si e diz, eu não aguento nem meu próprio peso, vale aguentar o peso dos outros. Mas ser cristão é isso, levar a cruz. E cruz é peso, cruz é responsabilidade, é compromisso, né, com o reino de Deus. E Judas, quando ele expressa essa verdade, ele dá a entender isso aí. Mesmo acontecendo fatos, né, dentro da igreja, por isso que ele escreve esta carta, essa carta universal, para tratar uma realidade, que você nasceu porque você tem uma fé, e esta fé tem que ser batalhada, conquistada, e ter a consciência que, como você está conquistando pela fé, você tem um objetivo, você tem um foco, que é a tua salvação, que é a vida eterna. Meu querido professor e aos meus alunos, se vocês pudessem abrir aí as suas imagens aí e pudessem até também falar para nós o que você aprendeu, o que é que você tem para somar também, seria muito importante, né, para todos nós. Nós ficaríamos satisfeitos em ouvir a opinião sua, em ouvir o que você também entende acerca do livro da Epístola de Judas, né? Que existe, ele é também uma carta escatológica, né? Se você observar, ele fala das coisas passadas, né? E também da futura. E eu não sei se tem uns irmãos aí que gostam, tem irmãos que gostam de perguntar, tem uns irmãos que gostam de dar a sua opinião. Vou deixar só 10 segundos. Se você não falar, a gente aqui termina, agradece ao professor, né? Eu pergunto a vocês, alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá, vou contar aqui em segundos. Vamos lá. Cadê o primeiro aluno? Só a Thalita, né, a Cavalcante, está parabenizando o nosso professor. Muito obrigado, Thalita. Thalita está participando. Tem outros irmãos que, o Raimundo Santiago. Muito bom. Eu creio que o que nós aprendemos hoje, vamos levar para a nossa prática, né? Uma coisa que Deus tem falado no meu coração e falado nos meus ouvidos. Ele fala, né? Ele diz assim: a igreja ela precisa ter cuidado naquilo que ela ouve e naquilo que ela fala e naquilo que ela vê, né? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, né? Então, cuidado naquilo que você ouve, cuidado naquilo que você fala e cuidado naquilo que você vê. Que Deus abençoe. Muito obrigado, professor. Que Deus abençoe todos os nossos alunos. Que Deus abençoe. E, desde já, eu digo aqui que vocês têm uma boa prova, uma boa avaliação, tirem a nota boa, né? E já vão para maio agora, e já vamos partir para a escatologia, né? E com certeza, né, nosso professor já está preparado para um desses dias aí dar uma aula para nós, professor, de escatologia para nós. Amém, Né? amém. O coluna, né? Eu Nosso. falei que nós somos coluna. Oi? Eu já Pois disse que é, nós somos. é coluna. Então já organiza aí a casa e a mulher que já está aqui vai ser papai, né? Isso é bom, isso é maravilha. Então que Deus possa abençoar a sua esposa, você também, que esta criança venha trazer muita alegria para o seu lar, para a família. Muito obrigado aos nossos alunos, que Deus abençoe a todos, uma ótima noite a todos vocês. Mais uma vez, professor, obrigado. Não tenho palavras para agradecer a Deus, primeiramente, a sua vida e de muitos irmãos nossos que também têm nos dado as mãos e participado conosco no curso Seifa. Homens que Deus preparou, homens que Deus capacitou e homens que
estão aceitando o desafio, como no caso de Samuel aí, nosso presbítero, ele, né, aceitando o desafio e hoje está aí comigo, né? Muito obrigado, que Deus te abençoe, te recompense. Depois eu só quero que você ligue e diga, pastor, Deus está me abençoando. Eu vou ficar muito feliz. E também vou ficar muito feliz também hoje, né, pela vida dos nossos alunos que estão somando conhecimento, aprendendo, né? Não só a questão da teologia, não a questão da interpretação da Bíblia, mas também está aplicando esse conhecimento na sua vida. Essa é a verdadeira sabedoria. Muito obrigado a todos. A paz do Senhor para todos. Um grande abraço. Que Deus abençoe. Uma ótima noite. Noite de paz, de bênção e de vitória. Fiquem com Deus. Até segunda-feira que vem. E vamos iniciar a escatologia bíblica. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.